E aí, rapaziada, aqui quem fala é Emanuele. Bem-vindos ao Portal Z. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito relevante que muitas pessoas aparentam não ter conhecimento a respeito, que basicamente é a pobreza menstrual. Eu peguei as informações que eu tô passando para vocês aqui de 3 fontes oficiais, que é a Herself, a Unicef e o Senado. E é basicamente isso. E aí, pra quem não sabe o que é pobreza menstrual, vou começar primeiro com um dadozinho técnico que é que desde 2014 as Organizações Unidas, das Nações Unidas, que no caso é a ONU, consideram o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. E aí, o que é pobreza menstrual? Pobreza menstrual é quando uma pessoa que tem um aparelhamento reprodutivo feminino, que no caso seria o útero, o ovário e afins, e tem esse ciclo menstrual, que é quando você menstrua uma vez no mês e afins. Todo mundo sabe mais ou menos como funciona a menstruação, certo, pessoal? Enfim, é quando essa pessoa que tem esse aparelho reprodutivo feminino, ela que é considerado socialmente feminino, ela não tem acesso a produtos de higiene básico. E, tipo, isso vai desde absorventes descartáveis, a papel higiênico, a coletor menstrual, absorventes de pano, calcinhas absorventes, tipo, tudo assim, inclusive saneamento básico ou acesso à água. Então, já deu para perceber mais ou menos que se uma pessoa não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à água, não tem acesso nem ao papel higiênico, já dá para se ter uma noção de que é uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade social. E aí a gente pode citar, por exemplo, pessoas em situação de rua, e pessoas nessa situação em específico, certo? Mas também sabemos que você não precisa estar em situação de rua para estar nessa vulnerabilidade social e econômica, certo? Porque isso é sim uma vulnerabilidade social e econômica, quando você não tem dinheiro para gastar com absorvente, por exemplo, que é a forma como as pessoas lidam com a sua saúde menstrual mais frequente é o absorvente descartável. Então, isso é sim muito sério, principalmente porque isso acaba afetando no rendimento educacional e muitas vezes financeiro da pessoa. Por exemplo, a média de menstruação no Brasil, em que as pessoas com aparelhamento reprodutivo feminino costumam menstruar no Brasil, é de seus 13 anos, certo? Mas assim, tá entre os 11 e os 15 anos que isso costuma acontecer. Isso, considerando que essa pessoa ela vai acabar a escola mais ou menos com seus 17, 18, 19 anos, ela vai passar boa parte da sua vida letiva menstruando, tendo esse ciclo todos os meses. Então, se essa pessoa ela não tem acesso aos produtos de higiene, mas tem acesso à educação, porque isso é sim um caso frequente, ela muito provavelmente vai deixar de ir à escola durante esse período. E deixando de ir à escola, deixando de ir à escola durante esse período, você sabe que essa pessoa vai acabar tendo lacuna de conhecimento. E se você contar com a quantidade de tempo médio em que ela provavelmente vai perder durante cada ano, é de 45 dias por período letivo. E muitas vezes isso acaba desmotivando a pessoa e levando à evasão escolar. Então a pessoa acaba desistindo dos estudos, desistindo da escola, porque ela acaba ficando sempre atrasada, porque acaba tendo que faltar por não ter acesso a produtos de higiene básico para menstruação e afins. Então isso é muito preocupante porque logo no início, principalmente sabendo que não é... Tudo bem, a gente sabe que as pessoas que têm aparelhamento reprodutivo feminino não são só mulheres, também tem pessoas não binárias, tem homens trans e etc. Mas falando de forma geral e onde normalmente é associado, é com meninas e mulheres, certo? Então a gente sabe que a partir do momento em que eu não tenho acesso a esses produtos de higiene e eu tô sendo afetada letivamente a respeito disso, eu não tô conseguindo receber todos os conteúdos letivos por conta disso, porque eu não posso ir pra escola, ou isso acabou causando a minha evasão escolar, isso já gera uma desigualdade de gênero educacional por conta de um fator biológico do meu corpo, que eu não tenho como controlar e que eu não tenho tendo acesso a produtos de higiene básico para lidar com a minha saúde menstrual. Isso é muito grave, porque isso literalmente restringe as possibilidades dessa pessoa pro resto da vida, porque se eu não termino a minha educação, eu vou ter dificuldade para conseguir um emprego, eu não, obviamente, vou ter muita dificuldade para conseguir terminar a minha educação depois e ir para um ensino superior, por exemplo.
Não tô dizendo que é impossível, viu, gente? Não é. O pessoal que faz EJA consegue sim ir para a educação superior e consegue sim entrar em escolas públicas, mas é um pouco mais difícil do que o pessoal que termina no período, na idade que teoricamente foi programado para terminar o período letivo. É realmente desafiador. E aí, por que eu tô falando sobre isso com vocês? Eu tô falando sobre isso com vocês porque é algo preocupante, é algo que a maioria das pessoas parece não conseguir compreender a magnitude da situação. A gente normalmente olha para os outros países onde isso acontece e a gente tá acostumado a ver isso em países super subdesenvolvidos, não em países em desenvolvimento ou países considerados desenvolvidos, sabe? Tipo, nesse mercado econômico e afins. Nas relações geopolíticas. Vocês estão entendendo, certo? Mas mesmo assim, isso acontece no Brasil, isso é algo preocupante. Tanto é que isso foi sim parar em assuntos do Senado e da Câmara, e nós tivemos alguns avanços e algumas leis protocoladas a respeito disso. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês por que, que isso é um problema de saúde pública e também por que isso deveria estar sendo sim atenção do Estado. Isso deveria estar sendo sim atenção do Estado porque o Estado garante isso na Constituição. Porque na Constituição Federal de 1988, o Estado ele garante proporcionar saúde integral às pessoas. Saúde menstrual faz parte da saúde das pessoas que são cidadãs brasileiras, cidadãos, enfim. Então, fazer a promoção dessa saúde é sim obrigação do Estado e é uma obrigação que vem sendo negligenciada por muitos e muitos anos até hoje. Mas começou-se a ter avanços a respeito disso desde 2020. Em 2020 começou a se ter um projeto feito pelo Grow Up Brasil. Para quem não sabe, isso é basicamente uma instituição sem fins lucrativos. E é possível sim participar. Eu não sei explicar direitinho para vocês como funciona, porque eu não faço parte, mas eu não acredito que seja muito difícil. É uma fundação da ONU, Grow Up Brasil. Tem só o Grow Up, que também é internacional. E teve um papel muito importante nesse caminho, porque elas começaram a pressionar o poder público para que kits de absorventes fossem incluídos na cesta básica. E elas estavam pressionando a respeito disso. E aí o que acontece é que a gente teve algumas leis protocoladas. A gente teve, em 2021, a regulamentação do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, que inclusive essa regulamentação desse Programa de Proteção à Saúde Menstrual foi vetado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, mas a bancada feminina do Congresso e ativistas menstruais, como o pessoal do Grow Up Brasil, conseguiram pressionar o poder público para que essa decisão ela fosse revogada, e depois disso a lei ela foi promulgada e entrou em vigor. Em 2021 também tramitou um projeto de lei de distribuição de absorventes descartáveis na cidade de São Paulo, mas no texto ele somente previa mulheres em situação de rua. Então a vereadora Erika Hilton, do PSOL, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para a inclusão de pessoas trans e não binárias nesse projeto. E aí a medida ela foi barrada pela bancada fundamentalista em 2021, mas a decisão ela acabou sendo revertida e hoje é uma lei, e é uma lei agora em 2022, então são grandes vitórias. Isso é basicamente o que já tem sido feito a respeito do assunto em âmbitos internacionais, mas aí o que você, em âmbitos internacionais não, em âmbitos oficiais, o que o governo vem fazendo a respeito do assunto, o que os nossos representantes legais vêm fazendo a respeito do assunto. Inclusive, esse é um dos problemas sociais específicos que eu digo que a gente sempre tem que tomar cuidado em quem a gente tá votando, tem que investigar essa pessoa, tem que fazer tudo bonitinho, sabe? Tipo, ver as propostas e saber mais ou menos qual a orientação política dessa pessoa e saber mais ou menos, tipo, sabe, o que a pessoa concorda, deixa de concordar, porque no final isso afeta sim a população, isso afeta sim a sociedade. Porque se, por exemplo, essa vereadora Erika Hilton do PSOL não tivesse lá, pessoas não binárias e trans não teriam acesso a produtos de higiene que são necessários para a saúde menstrual delas. Faz sentido, não faz? Então, e aí, outra coisa.
A respeito da ONU, a ONU, vocês já sabem que ela já teve algumas ações a respeito no Girl Up Brasil e afins, e aí tem a Unicef, que também considerou que é uma questão de saúde pública. O que a ONU tem a ver com o assunto? A ONU, ela tem metas a respeito disso, ela fala que a pobreza menstrual já é reconhecida como um obstáculo a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e ela visa alcançar as metas que ela fez a respeito da pobreza menstrual, para que a pobreza menstrual não existisse mais até 2030. Que é, a pobreza menstrual, ela prejudica as metas relacionadas com a saúde, bem-estar, educação, trabalho, decente, saneamento básico, consumo sustentável e principalmente o objetivo de equidade de gênero. Aí, os trechos de equidade e que depende da dignidade menstrual, que é basicamente acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, porque quando você tá nesse ciclo e, por exemplo, você não tem acesso aos produtos de higiene, acaba que isso vaza para sua roupa e isso acaba, sim, criando uma certa discriminação. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres na vida pública, porque, de novo, não ter acesso a esses produtos de higiene vai inibir você de ter acesso à vida pública, à vida estudantil, à vida no mercado de trabalho, e assegurar a saúde universal, acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. Porque aqui nesse vídeo em específico a gente não tá falando sobre direitos reprodutivos, então a gente não vai abordar tudo a respeito disso. Mas saúde sexual também tem a ver com direitos reprodutivos, porque querendo ou não, a menstruação tem tudo a ver com o aparelhamento reprodutivo feminino, tem tudo a ver com o útero, com o ovário e, enfim, tem tudo a ver com esse ciclo em específico. Inclusive a menstruação só existe porque o óvulo que foi produzido pelo seu útero não foi fecundado, então a caminha que o seu útero fez, basicamente com sangue e afins para abrigar um possível feto, como o feto não tá lá, essa caminha ela vai descamar do seu útero e sair, certo? Então, é por conta disso que tem tudo a ver com saúde sexual e direitos reprodutivos. E a gente não tá falando disso em específico, a gente tá falando de pobreza menstrual e como isso gera desigualdade. E aí, soluções que, tipo, que eu e você podemos fazer. O que a gente pode fazer a respeito disso? A gente pode pressionar essas entidades públicas, a gente pode pressionar o Senado, a Câmara, os deputados, os vereadores, os senadores. A gente pode pressionar as pessoas em quem nós votamos, nas pessoas em quem nós não votamos, mas foram votados pela nossa cidade, nosso estado, porque eles são nossos representantes legais e a obrigação deles é literalmente garantir o bem-estar e o desenvolvimento da população. A gente pode assinar petições, abaixo-assinados, inclusive, como pressionar essas pessoas? A gente pressiona essas pessoas assinando petição, assinando abaixo-assinados, assinando cartas específicas a respeito do assunto e compartilhando essas coisas também, porque quanto mais assinaturas tiver, maior a probabilidade de chegar até esses representantes legais e maior a probabilidade de nós sermos escutadas, porque a nossa voz fica muito mais alta quando é um coletivo. E, é claro, apoiar instituições sem fins lucrativos que lutam por essas causas, como o Girl Up Brasil, que eu já citei mais de uma vez, e também se comunicam com os nossos órgãos oficiais. Mas o que mais que a gente pode fazer? A gente pode doar produtos de higiene para casas de abrigo, casas de acolhimento, a gente pode apoiar a saúde menstrual, a gente pode apoiar causas da saúde menstrual, a gente pode apoiar a educação menstrual também, porque é muito importante para que, por exemplo, todo mundo fala que é algo que a família tem que falar com a pessoa, mas vamos lá, se eu não tenho dinheiro e se eu já fui negligenciada e já fui, basicamente, tive uma evasão escolar muito cedo, muitas vezes a família não tem condições de conversar com aquele indivíduo de extrema vulnerabilidade social sobre o que está acontecendo com o corpo dele. Por que eu tô menstruando? Por que tá saindo sangue do meu corpo? Sabe? Então, é importante que essa pessoa ela tenha consciência do próprio corpo, é importante que essa pessoa saiba por que está acontecendo, saiba que é sim um processo natural. É muito importante que a pessoa tenha consciência do próprio corpo e também tenha condições de lidar com isso, para que isso não afete a sua vida, tanto educacionalmente quanto profissionalmente.
Inclusive, eu vou deixar um abaixo-assinado aqui pra vocês, que é basicamente um abaixo-assinado feito pela Herself, que é Cadê o Absorvente? É uma carta que tenta pressionar a respeito da distribuição gratuita de absorvente para pessoas de baixa renda, que seja distribuído em postos, porque, querendo ou não, a gente já tem a distribuição de camisinhas, que seja distribuído para pessoas em situações de rua, que seja distribuído para essas pessoas que a gente sabe que precisa. E é isso, depois de eu apresentar o tema para vocês, falar o que está sendo feito, falar por que é importante, quais são as entidades governamentais e internacionais que consideram isso como importante, me diz aí o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito do assunto, se vocês sabiam de todas essas informações, se vocês sabiam como isso era importante, como isso estava causando desigualdade e também causando uma certa retenção dessas pessoas fora da vida pública, se vocês sabiam de tudo isso. E me fala aí se vocês estão gostando. Vocês já sabem, a velha ladainha de sempre, de curtir, compartilhar, comentar. E é isso aí. Beijinhos e não se esqueçam de votar conscientemente esse ano e que saúde menstrual é sim importante e deveria ser vista com mais atenção e mais mais respeito da sociedade no geral. E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo do canal. O vídeo de hoje foi um pouquinho diferente, mas eu acho que eu provavelmente vou voltar pro antigo módulo que eu tava fazendo, que era pegar um texto só que eu considerasse super importante e falasse dele de forma profunda com vocês. É isso!